Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então a gente vai para a nossa segunda reunião de formação. Na última reunião a gente falou um pouco sobre a introdução de como foi formado o catecismo, qual a importância, quais os motivos, que ele foi formado, e entrou um pouco sobre a questão da revelação, de Deus através da fé, que Deus se revela para nós. Essa revelação, ela teve etapas, A etapa principal é através do Antigo Testamento, que veio se revelando através dos patriarcas, dos profetas, até chegar na plenitude, que é a pessoa de Jesus Cristo. É um negócio que eu sempre bato muito na formação nossa, que a palavra de Deus, ela é a pessoa de Jesus Cristo. Através dele é que é a revelação total de Deus para nós. Tudo que Deus Pai quis que nós soubéssemos, para a nossa salvação, está na pessoa de Jesus Cristo. Então, a pessoa de Jesus Cristo é o centro de tudo. Então, ele é a revelação total de Deus. Nós também entramos um pouco na parte falando que Deus se revela também através da nossa razão. Só de observar o mundo, a gente sabe que existe um Criador, Do nada não pode existir a criatura. Então hoje essa aula aqui, ela vai desenvolver mais essa formação, nessa parte do catecismo que fala como é a transmissão dessa fé até nós, até nós hoje. Porque Jesus, ele se encarnou num tempo específico. Até São Paulo fala na carta, quando chegou a plenitude dos tempos. Então, mas essa fé chegou até nós e vai chegar para os povos futuros. Então, essa parte do catecismo a gente vai falar um pouco sobre a transmissão da fé. Na verdade, até eu entrei um pouco naquela aula, falar muito sobre a tradição apostólica e o magistério. Eu entrei mais para exemplificar, que foi o magistério da igreja quem criou o catecismo, porque na igreja católica isso é muito claro, nós temos um magistério, nós temos um corpo docente, alguém que tem autoridade para ensinar. Por isso que até pouco tempo atrás se usava muito o termo magistério para os professores. Na igreja católica, isso é o bispo unido ao Papa, que é o magistério da igreja. Essa questão da tradição apostólica, a princípio, ela é um pouco difícil para a gente entender, porque para nós é muito comum, tudo já está registrado em livros, mas para os povos da época de Jesus isso era mais incomum. O comum era a tradição oral, É o passar de boca a boca que era o comum. Tem um trecho da carta de São Paulo, ele diz assim, Tessalonicenses 2,15: Assim, irmãos, ficais firmes e conservai as tradições que de nós aprendestes, seja por via oral e seja por via de carta nossa. Então, o que é difícil para nós entendermos, a gente tem muito assim na mente, quando a gente fala a palavra de Deus, vem logo à mente a Sagrada Escritura, a palavra escrita. Mas, como eu venho dizendo, acima de tudo é a pessoa de Jesus, é a palavra de Deus, mas também existe a palavra de Deus que foi passada oralmente.
Às vezes a gente não pensa muito, mas, por exemplo, antes da Bíblia ser escrita, ela foi falada, ela foi passada. Então, a tradição oral ela é mais antiga do que a tradição escrita. Não podia haver uma tradição escrita sem antes ter uma tradição oral. Então, na Igreja Católica, essa tradição oral, ela também tem peso de palavra de Deus. Depois, mais à frente, eu vou colocar alguns exemplos, vai ficar mais fácil de compreender. O catecismo diz assim, a pregação apostólica. Sim? Página 43. É o ponto 74, artigo 2, 74. A tradição apostólica. Cristo, no qual se cumpre toda a revelação do sumo Deus, ordenou aos apóstolos que anunciassem a todos o Evangelho, o qual, antes prometido pelos profetas, ele próprio cumpriu e promulgou por sua palavra, como fonte de toda a verdade salvífica e toda a regra moral. A transmissão do Evangelho, segundo a ordem do Senhor, fez de duas maneiras: oralmente, pelos apóstolos que na pregação oral, por exemplo, e ações, transmitiram aquelas coisas que ou receberam das palavras, da convivência das obras de Cristo, ou aprenderam das sugestões do Espírito Santo. E por escrito, como também por aqueles apóstolos e varões apostólicos, que sob inspiração do mesmo Espírito Santo puseram por escrito a mensagem de salvação. Às vezes a gente tem uma noção de que quando Jesus estava pregando, os apóstolos estavam com um caderninho anotando ali, né? E não era assim. Até tem uma série que saiu há pouco tempo que tinha um apóstolo que foi na série, parecia ele anotando, mas não era assim. O costume era a pregação passar. Só para você ter uma noção, as primeiras cartas do Novo Testamento elas foram escritas 30 anos depois da ressurreição. Então, no mínimo 30 anos, a pregação era só por via oral, como diz aqui. Então, antes da palavra de Deus por escrito, veio a palavra oral. Igual eu comentei aqui, em Cristo, no qual se cumpre toda a revelação. Então, a pessoa de Cristo tem tudo que nós precisamos para saber para a nossa salvação. E Deus ordenou aos apóstolos. Isso aqui que é muito importante. E nós dizemos Igreja Católica, Apostólica, Romana. Romana porque a sede é em Roma. Católica, a palavra católico quer dizer aquilo que abarca o todo. Tudo que é ensinado para a Igreja Católica aqui é ensinado no Japão, na Europa. Então a igreja ela é una, ela é igual no mundo todo. E apostólica que é o principal desse ponto aqui. Jesus deixou aos apóstolos a missão primária de pregar o Evangelho. Todos nós temos dever de pregar, mas a missão primeiro foi dada aos 12 apóstolos e aos sucessores dos apóstolos, que vem desde a época de Cristo, e esses sucessores dos apóstolos hoje são os bispos, e a pessoa do Papa é o sucessor de São Pedro, que sempre foi o líder dos bispos. Então, o importante aqui para a gente entender essa questão da tradição apostólica é que aquilo que também não foi escrito, mas foi ensinado pelos apóstolos, também tem peso de palavra de Deus, também é uma verdade de fé. Até porque ela foi pregada antes da Bíblia por escrito. O próximo capítulo, que a gente deve estudar na próxima aula ainda, ele vai falar sobre a formação da Bíblia. Porque a gente está muito acostumado com a Bíblia prontinha. Mas os primeiros cristãos não tinham a Bíblia pronta. O que a gente entende por Bíblia? É o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E o Novo Testamento é dividido em evangelhos e as cartas seguintes. Mas os primeiros cristãos não tinham isso. O que eles tinham? A pregação dos apóstolos. Esse era o padrão para saber o que era verdade. Eles tinham o Antigo Testamento, mas como tudo que era ensinado no Antigo Testamento, como para mostrar que Jesus era verdade. Então, no Novo Testamento, várias vezes são citadas partes do Antigo, mas sempre para demonstrar que Jesus é o Messias, que Jesus é o Salvador. Então, é sempre Jesus é o centro de tudo. É um problema que a gente tem da interpretação protestante, que às vezes até entra no meio católico. A gente não pode interpretar um versículo isolado, senão vai sair bagunça. Porque você pode interpretar um versículo isolado do jeito que você quiser.
Você tem que interpretar de acordo que ele encaixe com a tradição da igreja, com o magistério e principalmente com a pessoa de Cristo. Toda vez que você procura num versículo aonde está Cristo nele, ele vai fazer sentido. Agora, se ler assim, simplesmente independente, você pode fazer interpretações de tudo quanto é jeito, né? Então, mais ou menos, essa questão da tradição é o que é um pouco complicado para a gente entender. Isso é o peso da tradição. A tradição ela tem o mesmo peso da palavra por escrito. Uma coisa boa, que é até um trecho que vai falar um pouco à frente, é que nós chamamos de depósito da fé. Isso ajuda a gente a entender um pouco essa questão da tradição. Nosso Senhor tem um trecho do Evangelho que diz assim, como o pai de família tira tesouros novos e velhos. Tudo o que nós precisamos saber sobre a fé já foi dito. Nós chamamos de revelação total, é a pessoa de Cristo, é a tradição. Por exemplo, a igreja ensina que a revelação de Cristo ela terminou na morte de São João. São João foi o último apóstolo vivo. Então ele foi a última testemunha ocular de Cristo que estava vivo. Então a revelação de Cristo terminou ali. A partir dali nós temos a tradição, né, passada, por exemplo, São João teve seus discípulos, os discípulos de São João seus e assim por diante. Isso nós chamamos da sucessão dos apóstolos, né? Então essa questão do depósito da fé é como isso, é como um baú de tesouros, né, que tudo que era preciso ser dito já foi dito. Mas se você revirar um baú, sempre vai ter uma coisa mais profunda, mais nova. Então vários aspectos do ensinamento da teologia da igreja, todas elas estão na Bíblia ou na tradição dos primeiros apóstolos. Mas tem coisas que foi desenvolvido com o tempo, foi ficando mais claro. Um exemplo muito claro, eu gosto de dizer isso, é a devoção a São José. Hoje em dia a gente vê quanto cresce a devoção a São José. Tem mais de 100 anos que São José já foi declarado patrono da igreja, tem documentos dos papas há muito, livros, santos falam sobre São José. Mas no início da igreja, São José não era falado. Na Bíblia tem pouca coisa sobre São José. Então, a devoção a São José foi algo que foi desenvolvida com o tempo. Estava lá, mas foi desenvolvida. A teologia, o magistério da igreja é uma coisa viva, né? Esse dia eu estava vendo um bispo explicando sobre isso, e deu um exemplo muito bom. Você vai viajar, tem um conjunto de placas ali. Só que aquelas placas, elas te mostram um caminho verdadeiro, mas de vez em quando você tem que acrescentar uma placa para desviar de alguma coisa. Por exemplo, você tem uma placa daqui, por exemplo, um exemplo muito claro, a gente vai daqui tem no ICC, tem uma placa nova lá porque caiu um pedaço do asfalto. A mesma coisa a tradição da igreja, a coisa ela está implícita ali, mas chega uma certa época que ele precisa ser melhor explicado. Uma das coisas que os teólogos dizem que a devoção a São José não foi tão desenvolvida no início da igreja, é para o povo não confundir essa questão de Jesus ser filho de Deus por natureza, mas também ao mesmo tempo ser filho de São José por adoção. Como a igreja naquela época precisava se debruçar sobre questões teológicas mais profundas, principalmente sobre a divindade de Cristo. Então era difícil você explicar para o povo ao mesmo tempo que Jesus é Deus encarnado, existiu desde toda a eternidade com Deus Pai, né, a segunda pessoa da Trindade. Ao mesmo tempo ele é humano na sua encarnação e ao mesmo tempo tem um pai terreno. Então, para não confundir tanto a mente do povo, né, a igreja concentrou na filiação de Cristo divina. Então, com o tempo, quando a igreja entendeu que... E também essa questão da providência, aqui fala 2 vezes aqui nesse texto que eu li sobre a inspiração do Espírito Santo, né? Então tudo isso é inspirado pelo Espírito Santo.
Toda igreja deveria ter uma imagem de São José. São José ele tem até uma categoria própria de veneração, né? Depois de Nossa Senhora, ele é acima de todos os santos. Isso é regra teológica da igreja, né? Tem os nomes específicos da devoção para São José, né? Aqui fora as igrejas próprias de São José, você não vê a imagem de São José. Lá na matriz tem, mas não é muito. É. Um exemplo também de como essa questão do desenvolvimento, por exemplo, a igreja sempre pregou sobre a misericórdia de Cristo, mas tem pouco tempo que a devoção da Divina Misericórdia foi impregnada como algo para a igreja toda. Por exemplo, então tem a festa litúrgica só tem 20 e poucos anos. Outra questão para a gente entender a questão da tradição é algo para a igreja toda. Ela só é considerada tradição com T maiúsculo quando é algo para a igreja toda. Por exemplo, a devoção ao São José é a igreja toda. Por exemplo, você pode colocar que a devoção da Divina Misericórdia é para a igreja toda quando o Papa proclamou que toda igreja no domingo após a Páscoa tem que celebrar a liturgia da misericórdia. Que aqui no cristianismo essa questão acho que é até de catequese mesmo. Infelizmente, muitos pontos de catequese ficaram muito assim deficitários. Tem até um ponto aqui que fala essa divisão assim, de tradição, né, apostólica e tradições locais. A tradição local é algo que é bom, mas se restringe muito a um local. Por exemplo, nós no Brasil nós estamos muito acostumados com a procissão de Corpus Christi com tapete. Mas existe muitos lugares do mundo que não existe o tapete de Corpus Christi. Existe a procissão, que é obrigatória da igreja. Então, por exemplo, só para dar um exemplo muito claro aqui, é uma tradição da igreja toda, né, que a gente pode colocar como verdade de fé, a festa de Corpus Christi, a importância da adoração eucarística, mas é uma tradição local a questão de se usar tapetes. Na Europa, por exemplo, você vê fotos, você não vai... Na verdade, em Espanha e Portugal você vai ver, mas no outro restante da Europa você não vai ver a tradição de tapetes. Então, o mais específico aqui é a gente entender essa questão de que a tradição apostólica ela também tem peso de palavra de Deus, porque ela está comunicando a verdade de fé. Do mesmo jeito que a Bíblia, que é a palavra por escrita, ela comunica a verdade de fé, a tradição apostólica também, por exemplo. Igual nós falamos aqui, nós rezamos para São José, porque nós cremos que a verdade de fé é a sua intercessão. Se é uma verdade de fé, também é a palavra de Deus. Então, por isso que é esse ponto que eu fiquei bastante rodando ele, que e não é da agora que isso é pouco, pelo que eu vejo, assim, nos últimos 40 anos, assim, é muito pouco falar dessa questão da tradição apostólica, né? Ficou muito restrita a poucos ensinamentos. E essa questão, o próximo capítulo que seria o depósito da fé, né, eu acabei já comentando um pouco, que essa questão, né, tudo o que é verdade de fé, essa questão do depósito da fé é o ponto 84 na página 45. Um pouco antes aí, até no ponto 80, fala essa relação, né, da tradição oral, que é a tradição apostólica, e a Sagrada Escritura.
Aí, só resumindo aí, fala que a fonte é comum, né? Por isso que os dois são palavras de Deus, que todos eles vêm de Cristo. Cristo deixou os apóstolos pregaram. E aquilo que era necessário ficar por escrito naquele tempo é o que nós chamamos da Bíblia, a Sagrada Escritura. E a tradição oral, né, que foi pregado oralmente por aqueles primeiros apóstolos, essa parte com o tempo ela tem um desenvolvimento. Não é que foi inventado, né? Por exemplo, os protestantes não creem nessa questão da tradição apostólica. Então eles dizem que tudo que foi a igreja proclama depois foi inventado, né? Então não é inventado, foi desenvolvido. É uma verdade que já estava ali. Igual eu comentei muito, esse exemplo de São José é muito bom. São José está ali, a presença dele na Bíblia, mas a igreja foi desenvolvendo com o tempo. E essa questão também no ponto 84, que é o depósito da fé, é mais ou menos isso aí. Tudo que a gente precisava saber, tá, né? É como se fosse um baú de tesouro, né? Com o tempo você vai estudando, vai desenvolvendo. A própria devoção à Nossa Senhora é muito ligada nisso, né? Quanto a devoção à Nossa Senhora se desenvolveu ao longo do tempo, porque especificamente dela se fala pouca coisa, mas não é porque tem pouca coisa escrita dela que é pequeno. Uma coisa assim que até há pouco tempo, mês passado, a gente comemorou a festa da Anunciação. É uma festa muito grande na igreja, às vezes a gente dá pouco valor a ela, que na verdade o mistério ali da Anunciação a gente chama de encarnação, né? Deus, Jesus, que é a pessoa divina, se uniu, à humanidade de Cristo, né? E onde se deu essa união, né? Que é o maior mistério da fé, no ventre de Nossa Senhora. Então é um absurdo quando as pessoas falam que Nossa Senhora foi uma mulher qualquer, que foi escolhida. Alguns acham que ela até era uma mulher mais especial, mas não é isso. Nossa Senhora foi pensada por Deus desde toda a eternidade só para isso, para ser a mãe de Deus. Eu tenho muito o pensamento de que a falta de devoção a Nossa Senhora é uma falta de noção de quem é Jesus. Porque se você tem a noção clara totalmente, a gente vai ter só no céu, se Deus quiser, a gente tem lá. Mas de debruçando esses mistérios que a igreja ensina, quanto maior você vê que a pessoa é de Cristo, mais você vê o quão grande é Nossa Senhora, o quanto mistério aconteceu. E a devoção à Nossa Senhora foi se desenvolvendo ao longo do tempo com a igreja, né? Isso eu até citei Nossa Senhora, foi até bom que já passa o próximo ponto aqui, que fala um pouco sobre os dogmas da igreja, né? O que seria um dogma? Principalmente quando se fala nos dogmas relacionados a Nossa Senhora, é o ponto 88 na página 46, sobre os dogmas. Deixa eu comentar sobre o magistério da igreja depois, que é mais fácil de explicar. Os dogmas da igreja, o dogma ele é uma verdade de fé. É algo que a gente tem a obrigação de crer, porque não crer naquilo ali vai fazer uma falta muito perigosa, praticamente uma perca de fé. É a mesma exemplificação da questão das placas, né? São caminhos que a gente faz para Deus. Quem não é católico, até as pessoas às vezes católicas que não foram bem ensinadas nessa questão, acham muito que o dogma é uma coisa assim que a igreja inventou com o tempo. Deu um dia lá, hoje vamos inventar um dogma. A questão dos dogmas é uma coisa que já estava naquele depósito de fé, e com o tempo a igreja achou necessária que aquilo fosse proclamada. Principalmente um dos pontos para se proclamar um dogma é para que o povo não fique confundido, porque são muitos pontos de fé que são necessários, alguns são mais evidentes, outros não, mas são pontos que você não crê naquilo ali, vai bagunçar todo o restante. Naquela retiro que a gente fez da congregação passada, eu falei sobre muito o exemplo da engrenagem, né? Você tem um conjunto de engrenagens, se você trava um, trava todo. Então, por exemplo, o dogma é uma verdade de fé que a igreja proclama, porque se você não crê naquilo ali, bagunça todo o restante.
Eu falei muito naquele retiro sobre o dogma da divindade de Cristo, porque se você não crê que Jesus é Deus encarnado, todo o resto perde sentido. Porque se ele não for Deus, ele não pode ser redentor. Porque se ele não for Deus, ele é só uma criatura humana. Algumas religiões até creem que ele é uma criatura um pouco superior, mas mesmo assim ele não tem poder de redenção. Não vou entrar tanto aqui agora, mas ele é redentor porque ele quis, pois a nossa ofensa a uma pessoa, a gente pode pedir perdão, mas tem que pagar aquilo que a gente fez, é um ato de justiça. Se alguém rouba um dinheiro, não é simplesmente pedir desculpa, tem que devolver o dinheiro ou pagar as penas necessárias daquilo. Então, essa ofensa, ela é maior de acordo com o ofendido. Se a pessoa rouba o dinheiro de uma pessoa, uma coisa, rouba o dinheiro familiar, é mais pesado, rouba o dinheiro da igreja, mais pesado. Então, essa pena é aumentada de acordo com o tamanho do ofendido. Quando eu cometo um pecado, principalmente um pecado grave, eu estou ofendendo a Deus. Então, eu estou me aplicando a mim uma pena infinita. Mas eu, como ser finito, não tenho como pagar aquilo ali. Então, eu estaria automaticamente condenado por causa do meu pecado grave. A única solução é se o próprio Deus quisesse pagar aquela pena infinita por mim. Foi o que Deus fez. Ele enviou Jesus Cristo, que é Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, que viveu com o Pai e o Espírito Santo desde sempre. Ele se encarnou, tomou a humanidade na pessoa de Cristo. Jesus, ele é 100% homem, tem corpo e alma, mas também ele é 100% Deus. Essa união, da divindade de Cristo com a humanidade é a pessoa completa de Jesus Cristo. É um pouco complexo, é um mistério, como se dessa união só Deus sabe, mas é a verdade de fé católica. E isso é uma das coisas que eu falo muito da grandeza de Nossa Senhora. Todo esse mistério aconteceu ali no ventre dela. Mas voltando, então, Jesus, Deus quis pagar essa pena por nós. Mas Deus não pode sofrer porque ele é puro espírito. Mas ele sofreu na humanidade de Cristo. E essa humanidade de Cristo, ela tem méritos infinitos, porque tudo o que acontece em Cristo como humano, ele tem méritos divinos, porque a união dele é perfeita. É por isso que nós chamamos Nossa Senhora de Mãe de Deus. Ela gerou a humanidade, mas como a humanidade é totalmente ligada à divindade, ela é Mãe de Deus. É a mesma coisa, uma mãe da pessoa comum, ela gerou o corpo, mas não gerou a alma da pessoa. Mas só que ela é mãe da pessoa completa, não é só mãe do corpo. É a mesma questão nós chamamos Nossa Senhora de Mãe de Deus. Ela gerou a humanidade. Só que em Jesus não tem duas pessoas, é uma pessoa só. Então por isso ela é Mãe de Deus. Então eu quis explicar isso tudo porque os primeiros 300, 400 anos da igreja foi tudo debates teológicos para explicar a divindade de Cristo, porque ela é o centro da nossa fé. Se nós não cremos que Jesus é Deus encarnado, todo o resto perde sentido. Ele não pode ser redentor, porque não tem como ele sofrer e ter méritos divinos e várias outras coisas. Então a igreja proclamou esse dogma por causa disso. É obrigação nossa de fé católica crer na divindade de Cristo, porque senão o resto perde sentido. E naquela época ali dos primeiros séculos da igreja, existiam várias heresias que duvidavam da divindade de Cristo. Uns achavam que ele era só humano, outros achavam que ele era uma espécie de um fantasma, que apareceu e voltou para o céu. Então havia opiniões de tudo quanto... Na próxima formação a gente vai entrar mais nessa questão que foi da formação dos Novos Testamentos. O problema daquela época era isso, existiam várias histórias sobre Jesus. Uns diziam que Jesus era assim, o outro era assado. Então qual era o padrão para saber quem foi Jesus Cristo de verdade? Consultar os apóstolos e os sucessores dos apóstolos, que é o magistério da igreja. Então ia lá no sucessor dos apóstolos. O seu bispo anterior dizia o que sobre Jesus? Dizia isso. E o seu antecessor dizia isso. Então, quando combinava para voltar até a época de Jesus sendo a mesma coisa, que era sinal que aquilo era verdade. Quer ver só um dado para vocês verem que é curioso.
nós dizemos que os pais de Nossa Senhora que se chamam Santa Ana e São Joaquim, mas na Bíblia não tem o nome deles. Então isso aí vem daqueles livros paralelos que surgiram naquela época. Então desses livros paralelos, muitos deles não têm verdade de fé sobre quem era Cristo, mas tinha verdade de história. Por exemplo, um livro específico dizia qual era o nome dos pais de Nossa Senhora. Mas a igreja não podia adotar aquilo ali como uma verdade para entrar na Bíblia, porque talvez naquele livro dizia outra coisa que não estava combinando. A igreja chama de livros apócrifos. Tem os livros canônicos, né, os que entraram na Bíblia como verdade, porque a igreja fez esse estudo para entrar, e os livros apócrifos são livros que foram escritos em paralelo na época. Eles não têm verdade de fé, ninguém é obrigado, por exemplo. Voltando, é só para exemplificar isso. Quando a igreja proclama um dogma, é para, entre outras coisas, o povo não ficar confundido. Parece, mas o que é verdade, o que não é? O que não é? Por exemplo, a Imaculada Conceição de Nossa Senhora. A igreja sempre acreditou na Imaculada Conceição, mas ela foi proclamada mesmo tem pouco tempo, assim, são 150 anos. Perto dos 2000 anos da igreja, é pouco tempo. Mas por que, por exemplo? Porque a Imaculada Conceição é um mistério. Nós, como razão humana, nós acreditamos pela fé, mas como razão humana não tem como compreender como Nossa Senhora foi preservada do pecado. Mas por que a igreja demorou tanto assim? Existem várias explicações, mas naquela época, assim, era uma época que o mundo inteiro estava mudando muito para o ateísmo. Hoje em dia, infelizmente, o ateísmo é muito impregnado na sociedade, principalmente de 200 anos para cá. Então, uma das coisas do males do ateísmo é a perca da noção de mistério, né? O ateu só acredita naquilo que você pode pegar, tocar, experimentar, assim. Também, que convém também, né? Na verdade, para mim, o ateísmo ele é um problema moral, né? A pessoa não quer obedecer a Deus, então ele diz que Deus não existe. Mas por quê? Então, isso aí eu acho que é pior ainda. Mas por que uma das coisas que diz que foi proclamado o dogma da Imaculada Conceição nessa época, porque o povo em si estava começando a perder essa noção do mistério, né? Porque tudo na nossa fé, ela é um mistério. Quando é o ano da fé, né? Por exemplo, nós cremos com verdade de fé, né? O próprio Deus está aqui, né? Na Eucaristia. Mas nós não vemos ele como um ateu queria ver. Se a gente tocar na hóstia, comungar, a gente vai ter a sensação de um pão, mas não é um pão. Então isso é um mistério, está acima da nossa compreensão racional, né? É da fé. Então o Papa Leão XIV, na primeira homilia dele, ele falou que nós estamos vivendo hoje um tempo do ateísmo prático. A pessoa diz que crê em Deus, mas vive de acordo com um ateu. Tudo nela é material, tudo que vale é o material. Então, a gente perde essa noção do que é mais do que a nossa razão pode compreender. Quando a gente reflete muito, quando a gente reflete num dogma, por exemplo, da Imaculada Conceição, é algo muito misterioso. Então, a gente eleva a nossa mente a algo maior do que o raso, né? Então, não é à toa, vamos dizer assim, que a igreja proclama o dogma em certas épocas. É quando entre várias outras coisas, é quando a igreja acha que tem alguma coisa vindo de fora, ou até, infelizmente, vindo de dentro. Uma das piores artimanhas do demônio é quando ele começa a influenciar coisas de fora dentro da igreja. Porque quando, por exemplo, um ateu está gritando lá fora que a igreja é isso, assado, eu estou aqui dentro da igreja, eu sei. O problema é quando ele começa a infiltrar. Aquelas ideias começam a infiltrar dentro da igreja, aí o povo fica confundido. Mas estão falando isso dentro da igreja, deve ser de verdade. Então, é uma das coisas que é muito necessário a gente estudar o catecismo da igreja, ver boas pregações de pessoas confiáveis, porque aí você vai ter a noção certa do caminho a seguir. Cátia, você queria falar para ele?
que o Papa falou, né? Ele chama de ateísmo prático. Eu vi uma. Ele é admissível, é muito bom administrar no realmente, mas não as crianças. Então a gente tem o mesmo comportamento tal qual a eles. Então isso é triste demais. Eu vi uma pregação muito interessante. Ele fala assim: que o demônio tenta as pessoas de duas formas. Aqueles que já estão com tendência para ir para o mundão, ele vai jogar mais coisa. Ele vai jogar festa, bebida, tudo ali que já atrai. A pessoa que não está lá, ele vai tentar de outra forma. Ele vai botar essa mentalidade materialista nela. E uma das coisas é essa, por exemplo, a pessoa, até o padre falou isso específico, a pessoa trabalha, só pensa no trabalho, se deixar trabalho de domingo e não tem tempo para rezar porque está trabalhando, não tem tempo ajudando na igreja trabalhando. Então o demônio está tentando de outra forma, porque esse padre mesmo fala, tem uma coisa que a gente tem que ter na mente, ele usa o termo assim, chama presença de Deus. O que fica fixado na nossa memória, tudo entra pelos sentidos, né? E a gente tem alma, mas tem o corpo, então tudo entra primeiro pelos sentidos. Então a gente tem que dar uma energia para os sentidos, vamos dizer assim. Então se a nossa mente fica o dia inteiro em outras coisas, só no trabalho, hoje em dia no celular, então só na internet, só das coisas, a nossa mente vai enchendo, é igual uma esponja, né? Você põe água nela, absorve a água. Você põe café, absorve. Então, a sua mente vai absorver aquele. Então, esse padre ensina muito. A gente tem que tirar um momento todo dia para fazer uma meditação na palavra de Deus, no livro, um bom livro, uma hora calma, só para aquilo ali. Tem que ser o momento daquilo ali. É como se fosse um mini retiro todo dia. E especialmente se for possível. Se for possível de manhã, que ele fala muito, porque de manhã você está descansado da sua cabeça da noite, antes de você começar as atividades, né? E durante o dia, você tem que tentar manter a presença de Deus. De vez em quando você tentar relembrar aquilo que você pegou de manhã cedo. É muito bom durante o dia você ir repetindo essas orações jaculatórias, a gente chama, ó Maria concebida sem pecado, Jesus tem de piedade de nós. São coisas que você pode fazer durante o dia sem nem voz alta, na sua mente mesmo. Dependendo do trabalho que você estiver fazendo, você consegue fazer os dois ao mesmo tempo. Você está fazendo um com a mente outra. Dependendo do local que você estiver, você pode fazer uma atividade ouvindo uma palestra. Então tudo isso que ela vai, igual a questão da esponja, vai absorver o que você põe ali. Então essa presença de Deus vai te elevando assim a nossa mente, né, para Deus, e tende a fugir daquilo que é o contrário a Deus. Já quase na hora. Para terminar aqui, tem um ponto que fala sobre o senso sobrenatural da fé. Isso aqui é mais ligado assim que esqueci da questão do magistério da igreja, mas eu até comentei já, mas esse aqui é mais fácil. O magistério da igreja são os apóstolos, né, e os sucessores dos apóstolos. Então Deus, na pessoa de Cristo, deixou que os apóstolos tivessem a obrigação, a função, né, de ensinar os fiéis. E até eu disse hoje, né, o magistério é o conjunto dos bispos, não é que por exemplo, um bispo falando isolado, ele não fala como magistério da igreja, ele tem a sua autoridade, seu poder, principalmente sobre a sua diocese, mas como magistério da igreja é quando os bispos falam em conjunto, né? Por exemplo, esse catecismo que eu até falei na introdução aquele dia, ele é um trabalho do magistério da igreja. Houve uma reunião de bispos, né, em Roma na época. Eles pediram ao Papa São João Paulo II que para aquela época era necessário um catecismo da igreja, né? Principalmente, entre várias outras coisas, era um tempo de bastante confusão, da década de 80, confusão doutrinária. Uns falavam que a igreja dizia uma coisa, outros falavam que dizia outra. Então o Papa designou os bispos, que seriam
os construtores. O chefe da equipe era o cardeal Ratzinger, né, que depois veio ser Papa Bento XVI. Então aí foram 7 anos de estudo para que isso aqui não tem nada inventado, é a doutrina da igreja desde sempre, mas ela foi colocada numa linguagem mais compreensível para a gente hoje. Novos problemas que surgiram, até comentei um exemplo muito claro. Essa questão, até liga nessa questão do dogma às vezes. Quando a coisa é muito evidente, você não precisa falar tanto. Quando a coisa está muito confusa na cabeça dos fiéis, você tem que bater mais. Por exemplo, há 50, 60 anos a igreja quase não falava sobre aborto, porque era uma coisa muito latente na cabeça das pessoas. Então, aí, o pessoal tinha mais noção que era um problema moral, você estava cometendo um pecado gravíssimo. Mas como, por causa da influência moderna, ateísmo e outras coisas, hoje em dia as pessoas ficaram muito confusas. O demônio é mestre, né, de confusão, é o pai da mentira. Então ele joga argumentos muito finos assim, que faz as pessoas... Então a igreja tem que bater nessa tecla, por exemplo. Aí o catecismo vai falar muito sobre essa questão e outras várias coisas. Então quem redigiu esse magistério quem redigiu o catecismo foi o magistério da igreja, chefiado pelo Papa e autorizado pelo Papa. Então essa é a função do magistério. E o magistério ele é auxiliado pela palavra dos santos. Se você lê o catecismo, tem citações dos santos para tudo quanto é lado. Os santos têm autoridade moral, né? Tem um padre que fala assim, não, os santos conseguiram seu objetivo. Nosso objetivo em tudo é ir para o céu. Então os santos estão lá. Eles têm autoridade moral para a gente seguir o caminho. O magistério também ele é auxiliado por outros teólogos, mesmo que os teólogos não sejam bispos, né, por padres, e assim por diante. Aí pula para o ponto final aqui, que é o chamado senso sobrenatural da fé, né? Que a gente vem falando muito aqui, né? A autoridade da tradição, dos apóstolos, né? Parece que o leigo só ouve, vamos dizer assim. Mas aqui fala sobre o senso natural dos fiéis. A gente olha para o magistério, a tradição, mas também o Espírito Santo inspira cada pessoa individualmente para saber onde está a verdade. E principalmente quando algo é algo assim que desde os bispos, o Papa, é uma coisa muito assim, você vê que é um bom costume, é algo que é bom para a fé, a gente também considera como uma verdade de fé. Aqui no finalzinho até fala que é sobre a questão aqui. O conjunto de fiéis não pode enganar-se no ato de fé. Ele manifesta essa peculiar propriedade mediante o senso sobrenatural da fé de todo o povo, quando desde os bispos até o último dos fiéis leigos apresenta consenso universal sobre questões de fé e de costume. Então, quando algo é algo verdade de fé, desde o Papa, os bispos e os fiéis que querem ser inspirados por Deus, todo mundo compreende que aquilo é uma verdade. Um exemplo muito claro que eu gosto de fazer é a oração do terço. Desde o Papa, os bispos, até o último fiel mais simplesinho, sabe da importância do terço. Então, esse exemplo do terço é uma verdade muito clara de que do senso sobrenatural, Deus também inspira os fiéis individualmente. E não convém agora aqui, mas o terço é uma história que começou de trás para frente, não veio dos bispos, algo que começou com o povo, uma tradição que era popular, mas a igreja viu que aquilo era tão frutuosa que aquilo foi crescendo e se expandiu. Hoje a oração do terço, do rosário, é algo da tradição católica para o mundo inteiro. Essa questão de como, até vou dar um exemplo de quando os fiéis, quando a gente quer se deixar inspirar por Deus, pelo Espírito Santo, o fiel percebe que a pregação não está batendo. Jesus disse, né, as minhas ovelhas ouvem minha voz. Se você tenta ter essa vida de oração que eu expliquei, de ter seu tempo diário, de rezar durante o dia, se você tem a busca de sacramentos, o seu ouvido fica treinado para saber quando tem um negócio que não está batendo com a doutrina da igreja. Um exemplo muito claro, que meu pai fala nisso, às vezes vocês passaram por isso, principalmente na década de final da 70, 80, houve muita difusão de falar que o terço não era uma coisa muito necessária, que não precisava rezar o terço, que era... Meu pai fala assim, a gente via que o negócio não estava, tinha muita cultura de tirar, tinha muita cultura de esvaziar as imagens da igreja, só podia ter crucifixo.
O povo da época viu que o negócio não está batendo, mas como veio a ordem de cima, né, vamos seguir. Mas, por exemplo, você vê hoje o quanto o texto está revigorando, o quanto a gente estava discutindo aqui sobre a necessidade de ter uma imagem de São José nas igrejas, como a gente vê, tem lugares que estão construindo igrejas novas, assim, a construção é nova, mas está tentando um modo mais sagrado da igreja, algo que a igreja, a construção dela, se ela for bem feita, só de olhar para ela você pensa em Deus. A gente vê muito esse templo protestante, né? Você olha ali, você vê um edifício comum. Agora você vê uma igreja bonita, bem desenhada, você olha para ela, você vê algo sagrado nela. Você pensa em Deus só de olhar para a igreja. Então é isso aí que é o senso sobrenatural dos fiéis, né? Todo fiel também é inspirado por Deus diretamente. E algo assim, e algo em conjunto, né? Todos os fiéis percebem ao mesmo tempo. Já vai para o final, se alguém tiver mais alguma coisa a perguntar, comentar, pode ficar à vontade. Eu acho que hoje em dia, né, a tecnologia também tem ajudado bastante o esclarecimento, né, o conhecimento, né, igual você falou, as pregações, né, quando eu ouço muito, né, em casa, pregação, né, igual o Rosário, às vezes eu não consigo levantar de madrugada, mas eu rezo durante o dia, estou o dia inteiro escutando. O que eu vejo e ouço em casa é isso. Então, assim, a gente vai aprendendo, né? A gente vai sendo catequizado, na verdade, né? A gente vai aprendendo muita coisa, igual a questão sobre São José. Eu vim a conhecer São José tem pouco tempo. Eu sabia que era São José e tal. Mas você ter aquela paixão por São José, isso daí, né? A gente vai aprendendo, vai sendo catequizado. E eu acho assim, na internet tem muita coisa ruim, muita coisa ruim. Mas aí você tem que ter o discernimento de saber o que você pode absorver, o que você não pode, né? Se aquilo ali não condiz com a sua índole, passa por mim, né? Tenta ver uma coisa que vai te agregar na sua santidade, vamos dizer assim, no nosso caminho, né? A internet eu acho que é o grande difusor da palavra de Deus hoje. É igual uma faca, né? Você vai usar uma faca para fazer comida ou fazer uma coisa errada. A internet assim também. Vai depender do lugar que você escolhe ir, do lugar, mas que essa questão da difusão, por exemplo, mesmo tem um livro bastante difundido sobre São José, agora que ele ensina a fazer uma consagração a São José. Se não me engano é São José, as glórias do nosso Pai espiritual. É um livro super completo sobre São José, conta a história das aparições, tem orações, e no final ele ensina a fazer uma consagração a São José. Por exemplo, ele foi escrito por um padre dos Estados Unidos. Se não fosse a internet, dificilmente a gente ia estar sabendo hoje em dia da existência desse livro. Eu, lendo esse livro, eu descobri, por exemplo, que tem um santuário de São José lá no Canadá, que é o maior santuário de São José dedicado no mundo. Sem internet, dificilmente eu iria saber disso. Então, a gente é tentado por escolhas a todo momento. E essa questão da internet mesmo então, se você escolher o bom caminho, você vai aprender muito. É o grande difusor, assim, de uma coisa que eu percebo muito, que está causando a quantidade de conversões da Igreja Católica. É muita coisa, é coisa que a gente às vezes não percebe. E é mundial. É mundial. Eu mesmo fui esses dias na igreja matriz, lá tinha 15 jovens de catequese de adulto se preparando para batizar. Se eles são batizados adultos, né, então é sinal que a família não veio assim de família, né? Provavelmente, muito provavelmente, a mais jovem foi da internet. A conversão assim, de ateus, de protestantes, mas uma das coisas que mais converte os protestantes é esse estudo o estudo da tradição apostólica. Porque na mentalidade protestante, o que aconteceu? Os primeiros 300 anos da igreja foi a igreja de Cristo. Depois dos 300 anos, eles dizem que a igreja católica é uma corrupção. A igreja se uniu ao Império Romano, aquela história toda. Aí, 1200 anos depois, apareceu Lutero, fez aquela coisa toda, aí eles dizem que a igreja ficou meio que sumida esses 1200 anos, e a partir de Lutero começou o protestantismo.
Essa é a mentalidade padrão de todo protestante. Então tem muito protestante que eles vão estudar esses primeiros 300 anos para comprovar a teoria dele. Só que o problema é que quando eles vão estudar ali, eles veem que tudo que está ali é católico. Tudo que está ali naqueles primeiros 300 anos é católico. Tem bispo, tem padre, tem papa, tem sacramentos, os santos, Eucaristia principalmente, devoção à Nossa Senhora. Então aí, quando eles vão estudar os primeiros 300 anos, que a gente tem uma área desse estudo que a teologia se chama de patrística, porque eles são os pais da igreja, né? Os primeiros grandes escritores. São esses primeiros 300 anos, os anos posteriores. Então, quando eles vão estudar essa época para corroborar o argumento deles de que a igreja corrompeu, eles veem o contrário, de que aquela igreja ali, a igreja sempre foi católica. Então, na internet você tem centenas de milhares de casos de conversão e por vários outros motivos, né? Enfim, se alguém tiver mais alguma coisa, quase 8 horas tá nosso horário. Acho que a maior pregação que existe é o testemunho, bem mais do que as palavras, né? Se você vê uma pessoa que está vivendo com coerência, você vê que tem um sentido ali, né? Aquilo que ela fala bate com o que ela vive. Os santos mesmo, né? Tem muitos, por exemplo, Santa Bárbara e aqueles primeiros santos ali, mártires, quase não tem escritos sobre eles mesmos escreveram, mas tem o exemplo de vida deles. Santa Bárbara morreu há 1700 anos atrás e a gente fala dela até hoje, por causa do exemplo dela. E ao mesmo tempo, algo que é muito perigoso é o contra-testemunho. Uma das coisas que mais afasta a igreja, é quando a pessoa fala aquilo que é da fé católica, cristã, mas na vida ordinária, isso é muito perigoso, principalmente para quem está começando. Por exemplo, está acontecendo muito isso das pessoas virem para a igreja porque conhece pelas pregações de internet, mas a vida de igreja tem que se inserir na vida paroquial também. Aí ela bate com um contra-testemunho ali, isso faz muito mal, né? Ver um bom padre, um bom pregador falando aquilo lá, mas chega ali no meio, não está batendo, a pessoa fica... se ela não tiver uma fé muito firme, o centro de tudo é Deus, acima dos defeitos das pessoas da comunidade. Então, então, tem um padre que fala um negócio muito bom sobre isso. Ele fala assim, de vez em quando parece, não vou na igreja não, porque o fulano está fazendo isso errado. Mas ele fala assim, mas você está querendo ver a biografia de Cristo através de Judas? Você tem que olhar Cristo pela pessoa de Cristo. Você não vai entender o cristianismo olhando para Judas. Você tem que entender o cristianismo primeiro por Cristo, olhando para os santos. Os santos viveram aquilo que Cristo quis plenamente, então você vai olhar para ele. Então é assim que... Acho que todo mundo sofre tentação de estar num ambiente religioso, ver pessoas fazendo coisas que não se devem, mas a gente tem que continuar ali por Deus e olhando os bons exemplos, né? Seja em volta e seja dos santos. É outra coisa boa da internet, por exemplo. A gente, até antes da internet, a gente tinha muito assim de conhecer os santos mais populares, né? Com acesso à internet, a gente conhece a história de tantos santos que a gente não tinha muita
muita noção, que são todas, né, inspiram a gente. Tá bom, então, né? Já é 8 horas. Vou pedir a bênção da Nossa Senhora novamente, que abençoe a nossa volta. As meditações de hoje possam nos ajudar. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses olhos vossos, misericordiosa nós ouvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem, rogai por nós, nossa Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.